Bom, meus caros, já estive aqui a contar que quando eu era estudante e durante o tempo em que eu fui estudante em Coimbra, havia uma tradição que não era uma má tradição, que era uma boa tradição, que era a primeira aula não se dava e a última não se recebia. Isto é, na primeira aula o professor não ia e na última os alunos não apareciam. Não apareciam. Isto era religiosamente assim, a primeira aula não se dava, a última não se recebia. Portanto, esta seria uma das tais, que segundo a tradição, mas como dizia o rei de França, o Luís XVIII, as tradições já não eram o que eram, isto está tudo em mudança e tal, portanto, os alunos agora vêm mesmo à última aula e eu também dei a primeira, a verdade é essa. Bom, nós hoje temos, anuncia-se uma tarde razoavelmente longa, não é? Nós hoje poderíamos continuar um pouco discutindo coisas que surgiram, questões mais genéricas, que surgiram de vários lados. O e-mail estava lá, realmente lá estava, não é verdade? E tinha mais dois longos e-mails, um do Douglas e outro do Filipe, mas eu já expliquei ao Filipe, peço desculpa não ter respondido nenhum, porque ontem estava numa tarefa dogmática importante que era fazer as malas. E essa tarefa ocupou-me realmente a noite praticamente toda a tentar meter os livros e de maneira a iludir depois as balanças da alfândega, não é? Bom, nós ontem tínhamos visto alguns daqueles pontos, eu voltei a não trazer, bom, tínhamos visto, deixem-me só ver aqui uma coisa, exatamente, tínhamos visto alguns daqueles pontos problemáticos. Mas hoje há aqui mais coisas, claro, outras podem sugerir, como é evidente, mas há mais pontos teóricos que se podiam abordar. Por exemplo, aquela ideia com que eu praticamente abri o curso, é a ideia de que havia muito de tradicional nas constituições modernas. E que, portanto, muitas delas seriam, no fundo, as últimas, como diz a Marta Lorente, seriam realmente, ela disse em relação a Cádiz, Cádiz seria a última Constituição do antigo regime. Aqui também há um certo exagero, se quiserem, para contrapor àquela ideia glorificadora que Cádiz é a primeira Constituição Liberal. Ela diz, não, Cádiz não é a primeira Constituição Liberal, é a última Constituição do antigo regime. E depois virão, mais tarde, constituições liberais, enfim, modernas, mas aquela está ainda tão imbuída de corporativismo e de noções holísticas da sociedade, em que o indivíduo vale menos que os grupos em que está inserido, que de facto não pode ser considerada senão como a última Constituição do antigo regime. Bem, em todo caso, há aqui umas questões que, aliás, foram levantadas, não foi aqui, foi em Campinas, na Unicamp, houve uma colega que me disse, bem, mas entretanto, e você até diz isso, entretanto, usavam-se palavras que estão carregadas de sentido, como a palavra cidadão, ou a palavra nação, ou a palavra constituição, que isso foi falado aqui ontem a propósito de, depois também recebi um e-mail muito interessante abordando esses temas, seriam das tais palavras em que há um limite à interpretação segundo as palavras a expressão de Umberto Eco. Umberto Eco, como sabem, a obra é aberta, está suscetível de uma série de leituras, as leituras é que dão sentido à obra, mas em certos domínios há limites à interpretação. E um dos domínios era, como falei aqui ontem, já talvez falado alguma vez, e como muitos sabem, é o das linguagens formalizadas. Mas há outros limites à interpretação. São aquelas palavras que estão sobre-investidas de sentido, que têm um sentido fortíssimo. E, portanto, tendo um sentido fortíssimo, muito marcado, não quer dizer que não sejam suscetíveis de equivocidade, que possam nelas ser lidas várias coisas, mas têm sentidos muito marcados. Como a palavra revolução. A palavra revolução
Bom, claro, nós podemos dizer lá para trás, quis dizer voltar ao mesmo ponto, isso ainda é autorizado por Copérnico, e, por exemplo, há uma obra, mas aí já é ambíguo, há uma obra de um Abbé Vertot, Abade Vertot, História das Revoluções em Portugal, que é uma coisa dos finais do século XVIII, que tem muitas edições, não sei bem porquê, mas teve imensas edições, foi uma obra muitíssimo, circulou muitíssimo na Europa, História das Revoluções em Portugal. E aí, curiosamente, bem, aí já vem um pouco de um conceito novo, História das Revoluções como perturbações da ordem tradicional, da ordem normal. Então fala de 1640, quando são expulsos, quando é expulsa a vice-rainha de Portugal, que governava Portugal em nome do rei Filipe III de Portugal, IV de Espanha, que estava em Madrid, e fala de outros episódios em que há mudanças, digamos, da política. E aí, embora o Abbé Vertot, no fundo, sempre diga, bom, no fundo isto é voltar à antiga, e realmente quase sempre as palavras apontam para aí. Por exemplo, como é que se chama esse golpe de Estado de 1640 que expulsa a Duquesa de Mantua, de Lisboa, que mata o seu valido e a expulsa para a Espanha. A restauração, e ainda hoje é conhecida, se chama isso a restauração. A restauração, muitos dizem a restauração da independência de Portugal. Bem, não é verdade, porque Portugal era independente, apesar de governado por reis espanhóis, tanto assim que os reis tinham um número diferente, era o Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal, Filipe III de Espanha, segundo de Portugal, etc, etc, etc. Portanto, não é restauração nesse sentido, é a restauração que da dinastia legítima, bom, talvez também não, porque uma junta reunida em 1579, 1578, 1579, uma junta de teólogos e juristas, deu como rei legítimo, enfim, concluiu, por maioria, certo? Uma maioria talvez comprada, talvez o rei de Espanha tenha oferecido benesses a alguns dos membros dessa junta, talvez, conta-se isso na história, mas nem hoje se consegue saber quando é que as pessoas são compradas, fará agora no século XVII. De modo que, talvez, mas a verdade é que essa junta se pronunciou pelo caráter legítimo da dinastia de Bragança. Então, restauração porquê? Restauração porque se voltou ao governo tradicional da monarquia, que tinha sido mudado pelas tentativas de centralização do Conde-Duque de Olivares, que era assim uma espécie de Richelieu para a Espanha. Um homem que queria um governo centralizado, um homem que não apreciava e achava contraproducentes, prejudiciais, certas tradições casticistas, certas tradições do passado, como a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, que, por exemplo, entendia que todos os reinos da monarquia católica neste sentido de monarquia universal, ou seja, Portugal, Castela, Aragão, a Catalunha, o Reino das Duas Sicílias, o Ducado de Milão, as Províncias Unidas do Brabante, etc., etc., que dentro enfim, das teorias das monarquias compósitas do antigo regime, constituíam reinos dentro de uma monarquia católica. A monarquia católica era uma monarquia compósita de várias partes, e o Conde-Duque de Olivares entendia que isso não tinha sentido. E queria que se fizesse a chamada União de Armas. União de Armas queria dizer que a monarquia era um corpo só e que, portanto, os portugueses deveriam combater, se fosse necessário para a defesa da monarquia, que eles faziam parte, que o Reino de Portugal fazia parte, deviam combater onde a monarquia estivesse em perigo. Se a monarquia estivesse em perigo no Brasil, combatiam no Brasil, mas castelhanos combatiam também no Brasil. E foi isso que aconteceu para a retomada da Bahia em 1625, que, se formos a fazer contas, a Armada, que era comandada, aliás, por um castelhano, tinha mais castelhanos do que portugueses, tinha mais espanhóis que portugueses. Castelhanos aqui já não sei dizer, tinha mais espanhóis do que portugueses. E do mesmo modo, espanhóis tomam parte nas defesas de Ormuz, por exemplo, em 1628, mas o Conde-Duque de Olivares queria que, no mesmo sentido, as coisas funcionassem também ao contrário, isto é, que portugueses fossem combater
para a Flandres, por exemplo, para defender a Flandres da rebelião holandesa. De modo que, o que é que ele estava a querer? Estava a querer transformar uma monarquia corporativa numa monarquia centralizada. Isto é, a união de armas era o princípio de uma coisa mais geral, que era esbater ou eliminar totalmente a diferença entre os vários reinos e as várias nações correspondentes a cada reino dentro da monarquia católica, de modo que formassem apenas um conjunto de súbditos. E por isso a restauração era isso. A restauração era, claro que isto suscitou uma grande reação em todos os reinos da monarquia, porque nem os portugueses queriam combater na Flandres. Não, enfim, não é que lhes fosse indiferente, mas não era estranho para eles irem combater à Índia. Fazer uma viagem de um ano para lá e outra viagem de um ano para cá, etc, etc. Ou ao Brasil, que era mais perto de qualquer maneira. Mas combater ali na Flandres, que era ali mesmo ao pé, isso é que era uma coisa terrível. As mães choravam, enfim, há autores da época que descrevem o pânico das famílias, a tristeza da família, porque iam combater na Flandres, ao passo que se fossem para a Índia. Coisa trivial. Porquê? Porque iam combater fora do reino, por uma guerra que não era do reino, mas que era do rei, como se dizia. A guerra era do rei, não era do reino. E, portanto, o reino não tinha que combater nas guerras do rei, uma vez que o rei era rei de vários reinos, cada reino combatia nas suas guerras. A Revolução de 1640, a chamada Revolução de 1640, que se chamou a si própria Restauração, tinha este sentido de fazer voltar as coisas atrás, ao ponto inicial, à política de Olivares. Ou seja, voltar a uma política que separasse claramente os reinos da monarquia católica entre si. E que cada um tivesse um estatuto, leis, língua, política, território, etc., próprio. E que, portanto, persistisse aquele princípios como o princípio do indigenato, isto é, os cargos portugueses só deviam ser preenchidos por portugueses, os cargos de Castela só deviam ser preenchidos por castelhanos, os cargos de Aragão só deviam ser preenchidos por aragoneses e por aí fora. Os cargos de Milão só deviam ser preenchidos por milaneses, etc, etc. Em segundo lugar, que os súbditos de um dos reinos não pudessem transferir-se para outros reinos, ou seja, que no Brasil não se pudessem fixar no Brasil espanhóis, castelhanos, nomeadamente. Como também não se deveriam poder fixar no Peru portugueses, embora houvesse portugueses no Peru, os chamados peruleiros, que no fundo depois faziam contrabando de ouro através da bacia do Rio da Prata, de ouro e de prata, mas contrabando ilegal, porque por um lado eles não podiam fixar-se num reino que não era num domínio que não era português e não podiam negociar lá e extrair de lá riquezas naturais, etc, etc. De modo que aqui também era uma restauração. Bom, portanto, isto era para dizer que, mesmo nesta obra do Abade Vertot, que se chama As Revoluções de Portugal, na verdade ele salienta que a maior parte destas revoluções, ou estas revoluções, eram sempre tentativas de voltar a uma situação antiga, não introduzir alterações na Constituição. Bem, seja como for, a palavra revolução no século XIX, a palavra cidadão no século XIX, depois da Revolução Francesa, depois do uso muito intenso e muito significativo politicamente que a palavra tem no período revolucionário em França, recebe sentidos muito fortes. Sentidos tão fortes, alguns falam de sobre-investimentos de sentido. Há sobre-investimentos excessivos de sentido naquela palavra. Investimentos tão fortes que tiram a liberdade de interpretação, ou limitam a liberdade de interpretação. Perante a palavra revolução, isso ainda hoje acontece, quer dizer, hoje a palavra revolução é claramente uma mudança drástica. Mas às vezes podemos falar da revolução em termos um pouco figurados, mas a palavra revolução, mesmo dita com toda a calma e com todo o carinho e com todo o amor, é sempre revolução e é sempre entendido como qualquer coisa que vai doer a alguém, que vai magoar alguém. A palavra cidadão, outra palavra em que se teria verificado um sobreinvestimento de sentido. Já existia com o sentido de habitante de uma cidade, não tinha nada a ver com as teorias de Rousseau, do contrato social, não tinha nada a ver com isso, mas de qualquer modo o investimento que foi feito na palavra após a difusão de Rousseau por toda a Europa diminui a capacidade de interpretação. E, segundo aspecto,
estas palavras tornam-se, como dizem os linguistas, pré-formativas. Isto é, pronunciá-las quase que faz a coisa. Conhecem o livro enfim, célebre de John Austin, que se chama How to do things with words. Como fazer coisas com palavras. Geralmente ele dá vários exemplos de coisas que se fazem com palavras. Está aberta a sessão. Geralmente com a expressão está aberta a sessão, nós fizemos uma coisa, pronunciámos uma palavra e essa palavra fez uma coisa. E a coisa foi tudo o que se passou, que se passa a partir daí, tem um sentido jurídico nomeadamente diferente do que tinha antes. Se o Presidente do Senado ou do Parlamento diz está aberta a ação, tudo o que os deputados disserem a partir daí vai constar da ata e vai ter um efeito jurídico, constitucional, político, etc., diferente do anterior. Quando os noivos, perguntados pelo sacerdote ou pelo oficial de registro civil se querem casar, dizem sim, quero, realmente estão a pronunciar uma palavra que está a fazer uma coisa. E essa coisa que está a fazer é uma entidade jurídica nova, que é o casamento. Estão-se a casar. Aquela palavra produz coisas. Ora bom, estas palavras, este uso performativo das palavras, é um uso de uma palavra que antecipa uma forma, que na verdade realiza uma forma, que realiza uma formalidade, faria com que estas palavras, cidadão, revolução, etc., etc., quando pronunciadas, tivessem logo efeitos. E o que me dizia essa colega da Unicamp é dizer, bom, está bom, é certo, eram palavras equívocas, tinham muitos sentidos, mas naquele momento de que você está a falar, 1820, 1820, por ali assim, são palavras que pronunciadas produzem, poderão ter muitos sentidos históricos, etc., etc., mas houve um tal investimento no sentido novo que essas palavras efetivamente produzem coisas. E se nós lermos correspondência e literatura da época, a palavra revolução é claramente conotada com mudança, ou pelos que a desejam ou pelos que a temem. Parece que o antigo sentido se perdeu um pouco. E esta colega dizia, bom, você terá razão, mas atenção, não é de exagerar na polissemia de certas palavras. Outras instituições, sim, têm vários sentidos, podem ser interpretadas de várias maneiras, podem ser entendidas de várias maneiras, mas há certas palavras, como, por exemplo, revolução, como cidadão, como nação, talvez menos aqui, talvez menos no caso de nação, que estão tão carregadas de sentido que praticamente esse sobreinvestimento num sentido determinado anula os outros restantes e faz com que o intérprete, o ouvinte, tenha a sua liberdade de interpretação limitada. Há limites, o sobreinvestimento de sentido produz limites a essa interpretação. Eu acho que é um ponto a considerar e que se liga um pouco a algumas tradições de história das ideias que estão muito preocupadas, que se preocupam muito com o caráter inovador do uso de certas palavras e de certos conceitos. Mais importante do que a tradição do uso de uma palavra é quando há um autor que rompe de uma forma decisiva com esse sentido tradicional e instaura de uma forma decisiva, embora não exclusiva, mas de uma forma decisiva, um sentido novo. Há correntes, sobretudo inglesas, de história das ideias muito atentas a estas modificações decisivas das palavras, que ocorrem de vez em quando. Por exemplo, a Revolução Francesa é um bom momento para estudar isso, porque aí, na verdade, há palavras que já existiam, mas que nessa altura receberam sentidos que se tornaram decisivos e que como que apagaram a sua equivocidade, o seu caráter polissémico, instaurando um sentido novo tão forte que realmente os outros ficaram esbatidos. Não quer dizer que não possam continuar a ser usados, e sobretudo no caso de nação. Nação mantém uma forte polissemia. Continua, durante o século XIX, a ser usado com muitos sentidos. Nação é o povo atual, que está vivo e que vota, mas nação é também
uma tradição, uma série de gerações, uma sequência de gerações, em que tanto os passados, como os presentes, como os futuros fazem parte dessa nação. E quando se fala do génio da nação, realmente fala-se de uma coisa diferente da vontade geral. A vontade geral é a vontade momentânea daqueles que momentaneamente estão vivos. O gênio já aponta para uma realidade mais intemporal e, portanto, que abrange não só a geração presente, como a geração passada, como as gerações futuras. Porque há aqui questões complicadas de interpretação. Ao valorizar isto de continuidade e de mudança, eu às vezes posso ter exagerado, porque posso ter visto outro dia algum dos colegas, não está cá hoje, o Miguel, que me dizia, olha, eu estive a ler o... Não está, pois não, Miguel não está. Aonde? Pá, eu estava a evitar olhar para esse lado, mas realmente não, e por isso não tinha visto. Tu dizias, eu só encontro continuidade, não encontro... Exatamente. Pronto, e eu depois fiquei a pensar nisso, se calhar eu toquei demais a tecla continuidade, a ponto de não deixar ver as inovações, e realmente há inovações. Na altura falámos de algumas, não é? Mas há mesmo estas inovações, realmente não podemos desconhecer isto. Mesmo as palavras usuais, que eu lhe digo, bom, já existiam, e tal, mas a verdade é que nessa altura foram objeto de um sobreinvestimento que praticamente apagou, como que apagou os sentidos passados e passaram a significar realmente uma coisa diferente. Nação é talvez aquela que mantém mais polissemia, mas cidadão, nação, são palavras muito fortes. Quando nas cortes os deputados se tratam por cidadãos entre si, ou quando na França os franceses se tratam por citoyens entre si, não é mais uma forma de tratamento como o senhor, a senhora, você. Não, realmente aquilo carrega toda uma concepção nova e diferente da sociedade. Embora muita gente possa não estar consciente da novidade, mas muita gente perceberia que naquela forma de tratamento estava a apontar-se para uma realidade nova. Note que aqui acho que é um ponto a ponderar um pouco e eventualmente a ter cuidado com as minhas afirmações. Quer dizer, não as levar muito a sério, levá-las como fórmulas tentativas. No fundo, reparem, cada um escreve, já sabem isso os que escreveram coisas, as pessoas escrevem sempre com a preocupação, têm sempre um inimigo virtual à frente, não é? Estão a escrever contra qualquer coisa. E eu ali estava a escrever contra a ideia de continuidade. De modo que realmente entusiasmado pela minha fúria contra a ideia de continuidade, às vezes talvez tenha ultrapassado, como também eu estava a escrever contra a ideia de liberalismo. E portanto estava a tentar puxar sempre que podia pelos fios da intervenção do Estado, encontrar a intervenção do Estado em todo lado, encontrar corporativismo, etc, em todo lado, e puxava ali as coisas ao máximo. Bem, nunca esquecer isto. Nós estamos sempre a escrever contra uns moinhos quaisquer, como o Dom Quixote, não é? Estamos sempre a combater uns moinhos quaisquer. E às vezes são mesmo moinhos, às vezes a nossa luta é mais aparente e real, simbólica, do que propriamente uma luta real. Portanto, aí, não sei se alguém queira observar coisas sobre este ponto. Sim. Nesse caso, o senhor trabalharia como conceito dessas palavras ou como categorias, como o senhor já havia... O senhor tem um texto também... Eu sei. Claro, porque é que eu não utilizei a palavra conceitos aí? Eu utilizei a palavra categoria. Porque, lá está, porque a palavra conceito, sobretudo depois de Koselleck, da história dos conceitos de Koselleck, ficou muito sobreinvestida de um certo sentido. Bem, e mais até talvez do que isso. A palavra conceito aponta para uma noção muito rigorosa, com limites muito rigorosos. Porque nós, quando nos lembramos de conceito, lembramos sempre de conceito das ciências físicas, matemáticas ou das ciências. E o conceito, portanto, é uma proposição que é rigorosa, que tem
limites muito definidos. E eu usei categorias para esbater os limites. Se calhar a palavra não era mais exata, porque se formos, por exemplo, ler Kant, ele utiliza categorias justamente também como entidades dotadas de um certo rigor, apesar de tudo, tão profundas, a categoria como o tempo, o espaço, são tão profundas que necessariamente os limites têm que ser mais esbatidos, seja como for. Bem ou mal, eu também não juro, porque essa ideia de categoria, se fosse, a palavra categoria fosse a mais exata, o que eu queria era esbater a ideia de rigor na definição dessas figuras intelectuais. Das categorias mentais do antigo regime. Porque é que eu falei em categorias? Porque se eu dissesse conceitos, parecia que estávamos no mundo dos filósofos, a pensar rigorosamente. Eu não me queria referir a isso. Queria referir aquelas imagens difusas que uma cultura tem na cabeça, uma cultura, enfim, partilhada por pessoas que não são todos filósofos, ou quase nenhum é filósofo, mas que no fundo orienta a prática. São representações meio esfumadas, mas que orientam a prática. O feminino, o masculino, o todo, a parte. Não se nós pedimos a definição de qualquer destas coisas, ou de sentimentos, o amor, a amizade. Se pedimos, então delimite lá amor de amizade. Complicadinho. Ou o todo e a parte. Bom, tem uma série de... O todo é sempre parte de um outro todo maior. Enfim, é sempre difícil definir estas coisas. Ou o masculino e o feminino. É complicado distinguir também. Uma colega minha, que atualmente é diretora da faculdade, a tese de doutoramento dela é sobre a construção do género pelo direito. O género como conceito construído. E ela utiliza uma maneira de explicar que eu acho bastante interessante. Tal como no arco-íris. No arco-íris não há cores delimitadas umas das outras. O arco-íris não tem risquinhos. Aqui vermelho, depois um risquinho, roxo, um risquinho, azul, um risquinho, verde, azul, verde, outro risquinho amarelo, um risquinho laranja, até chegar outra vez ao vermelho. Não, é um contínuo. E nós pegamos nesse contínuo e isolamos uma parte, ou melhor, transformamos esse contínuo numa realidade descontínua, marcada por cortes, e dizemos que há a cor vermelha, a cor laranja, etc., que não estão no arco-íris. E essa minha colega também diz, também não há o masculino e o feminino. Há um contínuo. Há desde a Maria Rapaz, não é? O da mulher barbuda, que antigamente era exibida nas feiras, na verdade, até o homem afeminado. Há isto tudo. Há isto tudo. Bom, pronto, e depois por onde é que passa a distinção? Claro, há pessoas que resolvem estas coisas de maneira fácil. Passa pela barba? Não, claramente não. Há homens sem barba e há mulheres barbudas. Bem, mas passa pela configuração dos órgãos sexuais. E aí já parece que estamos a tocar em qualquer coisa de mais decisivo, porque isso está relacionado com a reprodução. Um reproduz, os outros não se reproduzem. Bom, mas aí depois os problemas dos hermafroditas, das pessoas que são incapazes de gerar, ou que são incapazes de engravidar, de gerar ativo ou passivamente. E aí, realmente parece que não é isso tão distintivo como isso. É de facto um artefacto cultural que a nossa cultura adotou, na bipartição dos géneros, que assumiu como tendo como fronteira, de facto, a configuração dos órgãos sexuais, mas que outras culturas não partiram aí. E quando aquela história de que os bizantinos discutiam o sexo dos anjos, realmente é um sinal de resíduos de culturas em que as repartições do género eram diferentes. Porque, por exemplo, na nossa cultura nós não sabemos o sexo dos anjos, não sabemos o sexo de Deus. Bem, Deus é claramente hermafrodita, porque Deus é tudo, porque tem que ser seguramente hermafrodita. Mas os anjos, esses já não sabem. São anjas, são realidades residuais de outras formas de classificar.
E por isso mesmo estes conceitos mais fundamentais, o masculino, o feminino, toda a parte, têm de facto zonas de fricção e de distinção. E quando eu usei a palavra categorias era isso. Era esse o efeito que eu queria produzir. Quer dizer, bom, uma cultura tem conceitos, naturalmente, na física, na química, mas para além do mais, no senso comum, tem conceitos indistintos, tem conceitos moles. E isso eu chamei categorias. Não sei se muito bem, mas foi na altura que me pareceu que dava. Hoje, se escrevesse outra vez, não sei se utilizaria. Talvez não fosse muito feliz. Talvez imaginários fosse melhor. Porque dava mais a ideia de coisa criada e indistinta. Não sei se respondi. Analisando os conceitos que você comentou, o senhor, campeão, cidadão, não há um risco de a gente pode analisar de uma perspectiva já pós-analítica, pós-hermenêutica, esse conceito dentro daquela realidade histórica, dentro da realidade histórica do século XVII, ao século XVIII, do século XIX, na verdade, se a gente for analisar do ponto de vista já pós-linguístico, filológico, eu, particularmente, acho que a gente pode correr o risco de analisar sob uma perspectiva, talvez até quase pós-moderna, termos que naquela época não tinham a visualização que pode ser a carga, pelo menos pode ser dada Hoje. Bem, essa é a minha preocupação. É não carregar esses conceitos com a carga que eles têm hoje. Mas não podemos ignorar que esta carga de que eu falo do conceito de cidadão já era da altura. Hoje, especialmente, até já se perdeu um bocado. Hoje já ninguém se trata por cidadão. Não é? Ou, enfim, às vezes tratamos, mas enfim, na brincadeira, aqui o cidadão André, o cidadão... mas é o cidadão, é na brincadeira. A cidadã Daniela. Mas não tem sentido nenhum, é uma brincadeira. Mas se isto fosse em 1789, eu diria cidadão Daniela e com todo sentido, e queria dizer coisas com isto. Por exemplo, se dissesse ela cidadã, então isso tinha um sentido enorme. Uma mulher estava a atribuir-lhe o sentido do sujeito ativo da política, mais do que dissesse cidadão André. Justamente, o que eu queria, a minha pretensão, é reconstituir o campo semântico destas palavras lá, então, com todas as dificuldades que isto tem, sem as sobrecarregar com coisas que só vieram depois. É um procedimento claramente hermenêutico nesse sentido. Eu estou a mergulhar as palavras no sentido de então, e estou a tentar dar-lhes o sentido de então, sem o comprometer com a tradição que vem depois. E sem estabelecer pontes com o sentido de então e o sentido atual. Sim. Sim. Por acaso, essa é uma boa pergunta que eu não tinha... Por acaso, não tinha cá posto isso. E é uma boa pergunta porque em muitos textos da época a palavra código quer dizer o mesmo que Constituição. No livro de Vicente José Ferreira Cardoso da Costa, já que falei várias vezes nele, que é um brasileiro que depois foi juiz nos Açores e tal. Este homem tem um livro, é um discípulo de Bentham. Um discípulo particularmente confuso. O livro que ele escreveu, O que é o Código Civil, realmente pretende ser um resumo da obra de Bentham. Mas vale mais a pena ler a obra de Bentham, porque o Vicente José Ferreira não devia conhecer, lá está o que já dissemos, não devia conhecer uma boa parte da obra de Bentham. Mesmo hoje ela ocupa não sei quantos DVDs na edição das obras completas, são cartas e assim. Devia conhecer um bocadinho. E depois é confuso a explicar as coisas e deve pôr lá muita coisa como sendo Bentham, que não era nada de Bentham, que era dele, coisas que ele pensou e maneiras como interpretou, etc. Mas chama-lhe, muito curiosamente, à obra, o que é o Código Civil. E ele estava a significar uma Constituição. Se lemos a obra, o que ele está ali a pensar é num diploma
digamos, fundamental que estabelece as bases da vida em comum. Por outro lado, em França, o constitucionalismo francês, normalmente na história constitucional tratam-se as constituições francesas das várias, ali até 1914 há uma cambada delas. Mas os códigos são, nomeadamente um deles, o Código Civil, é claramente uma Constituição. Tratando de temas que são temas constitucionais. Por exemplo, o que é o direito francês? Isso não vem na Constituição, na altura seria a Constituição do Império. Não vem na Constituição, vem no Código Civil. Há o Código Civil que diz qual é o direito, o que é o direito. E realmente não há coisa mais constitucional do que definir qual é o direito de um país. Coisa mais constitucional. Curiosamente, as Constituições ainda hoje não fazem isso. Normalmente, parecia que o primeiro artigo da Constituição, depois de definir os cidadãos, talvez, depois devia dizer logo, o direito é este. O Código Civil é de facto uma lei constitucional. Aliás, se tiveste Pinheiro Ferreira, tinha esta ideia que havia leis constitucionais e que depois havia uma série de leis paraconstitucionais. Ele escreve uma obra que são os comentários ou observações às ordenações do reino, que é a obra mais extensa que ele tem, que é uma obra interessante, em que ele, de facto, descreve enfim, a parte constitucional e depois de cada artigo ou de cada secção diz, bom, esta secção tem que ser complementada pelas seguintes leis, ele não diz paraconstitucionais, mas subsidiárias da Constituição, as seguintes leis subsidiárias. Depois lá vem uma série de leis que seriam subsidiárias, sem as quais, de facto, a Constituição não seria senão simbólica, isto é, depois faltaria uma ponte para tornar efetiva aquela Constituição que fazia parte, digamos, do núcleo duro da Constituição. E isso era uma segunda Constituição, uma Constituição de segunda ordem, mas não menos Constituição que a primeira. E, por exemplo, é muito comum na historiografia atual italiana e espanhola, sobretudo Bartolomé Clavero, a identificação dos códigos como Constituição. E dizer, no fundo, as bases fundamentais do viver comum, enfim, dos espanhóis do século XIX, dos espanhóis e dos franceses, dividem-se entre Constituição e Código. E não é possível separar uma coisa da outra. E até se quisermos ver onde está a gramática da sociedade civil, a gramática das relações entre os privados, onde está a gramática da acomodação entre os direitos dos particulares. Isso realmente não está na Constituição. Na Constituição está apenas esboçado. Na Constituição diz é garantida a propriedade. Mas depois, como é que é garantida a propriedade? Tudo isso está no Código Civil. No título das coisas, no caso do Código Civil francês, depois mais tarde no Código Civil alemão, no título dos direitos reais. E, de alguma maneira, no Código de Processo, que estabelece certas ações que, no fundo, dão efetividade aos direitos de propriedade estabelecidos nos Códigos Civis. Portanto, a Constituição limita a ser garantida a propriedade, mas realmente isto não é nada. Realmente, se ficássemos por aqui, não se dizia nada. É preciso depois legislação complementar, Código Civil e até Código de Processo, para a Constituição estar completa e a garantia prometida na Constituição estar completa. Isso quer dizer que estas leis têm uma natureza claramente paraconstitucional e que devem ser consideradas como Constituição. E por isso é que Bartolomé Clavero, por exemplo, que tem vários artigos sobre isto, praticamente identifica Constituição com Código. Quando fala de Constituição, fala de Código e estuda os dois conjuntamente, dando até uma importância, por vezes, mais importante ao Código do que à Constituição. Para além de que, na mesma época, a palavra Constituição, que realmente é das tais em que é sobreinvestido sentido, mas continuava a ter um sentido equívoco. A Constituição é uma lei
do monarca. E por isso é que se recuamos para ir para os anos 1780, 1700 e tal, 1780 e tal, quando eles querem falar realmente, por exemplo, aquela discussão sobre o novo Código, 1786, em Portugal, o que eles querem fazer realmente é um novo Código. Eles querem fazer uma Constituição, mas chamam-lhe um novo Código. Junta da reforma do novo Código. E realmente os soberanos absolutos, quando quiseram fazer, nos finais do século XVIII, constituições, chamaram-lhe sempre códigos. Na Prússia, Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten. Código Geral Territorial para os Estados da Prússia. Gesetzbuch. Allgemeine Landrecht. Allgemeine, geral, Landrecht, direito territorial, für die preußischen Staaten. Chamou-lhe, de facto, um termo, Landrecht é direito territorial, não lhe chamou Constituição. Não lhe chamou nem Constitution, que é uma palavra nova que aparece na Alemanha no século XIX, nem Verfassung, que é a palavra tradicional e que é a palavra atual que se utiliza para a Constituição. Chamou-lhe Landrecht. Os austríacos chamam Bürgerliches Gesetzbuch, chamam de Código Civil. Quando em 1815 fazem uma codificação. E, na verdade, eles estavam a fazer uma Constituição. Aquilo era uma Constituição. Ali estavam os direitos, não os direitos políticos, mas estavam os direitos civis, que eram os contavam, os que dividiam o meu do teu, e garantiam o meu do teu, e garantiam a propriedade e de alguma maneira a liberdade conexa com a propriedade, e chamavam também Código. Em contrapartida, a palavra Constituição foi uma palavra que, durante o antigo regime, queria dizer uma lei real. Uma lei real. Mesmo em Portugal, quando se quer falar daquilo que nós hoje chamaríamos Constituição, fala-se de leis fundamentais. Portanto, há leis, algumas quais se chamam Constituições, lhe chamam Constituições, nomeadamente aquelas mais importantes, que tratam assuntos de mais relevo, chamam-lhe Constituições. Os juristas, muitas vezes, quando querem, Melo Freire, por exemplo, quando quer dar destaque, por exemplo, a lei que reformou os estudos jurídicos em Coimbra. A felicíssima Constituição del Rei Dom José I, que reformou os estudos... Bem, aqui claramente chama-lhe Constituição para dar um certo ênfase à importância da lei. Porque a lei não se chamava Constituição, era uma carta de lei, como outra qualquer, mas, no fundo, esta palavra Constituição, de qualquer modo, quer dizer lei. E as tais leis fundamentais do reino, que regeriam a sucessão no trono, a regência, e que teriam sido acordadas lá num pacto inicial, essas são leis fundamentais. Portanto, não aparece a palavra Constituição. Portanto, aqui há um campo semântico complicado, em que está Código, em que está Constituição, em que está leis fundamentais, Constituição com vários sentidos, Constituição como um documento escrito a estabelecer a organização do poder político, a corresponde a palavra, essa palavra alemã Constitution, é o sentido novo, Constituição com o sentido mais antigo, quer dizer a natureza, as leis que regulam a natureza profunda de uma organização política, e esta palavra alemã antiga, agora também moderna, Verfassung. Fassen quer dizer formar, Verfassung é algo que dá forma e que representa a forma portanto, a forma da República, traduz-se numa Verfassung, uma manifestação da forma. Ao passo que a palavra Constituição vem do latim e quer dizer um ato de vontade coletivo. As leis dos imperadores eram constituições, não tinham nada a ver com a natureza, o imperador quis. Mas, um ato de vontade coletivo, como o imperador era só um, bem, é claro, no Baixo Império o imperador fala em nome dele, do Senado e dos comícios que já não reuniam. Quando, na verdade, ele fala no plural e diz constituímos, mas na verdade é só ele, mas ele representa uma série de órgãos que na República Romana existiam, que eram os comícios, que era o Senado, etc., e que agora continuam às vezes formalmente a existir, mas já não têm função nenhuma e o imperador fala por eles. De modo que é interessante esse jogo entre Constituição e Código. Claro que países têm códigos tardios.
caso do Brasil, caso de Portugal, caso da Alemanha, tem códigos tardios. Aí, claro, a palavra também tem Constituições tardias, não o caso do Brasil, mas o caso da Alemanha tem Constituições tardias. Alguns Estados, enfim, há uma Constituição em 48, mas dura uns meses, e alguns Estados têm um pouco anteriores, mas, de um modo geral, têm Constituições tardias, algumas das quais só depois da Primeira Guerra Mundial. Estes Estados tinham uma Constituição, na verdade, no sentido tradicional, porque tinham uma Verfassung, tinham um modo de vida, tinham um modo de organização natural daquela sociedade. E, nesse sentido, tinham uma forma, e essa forma era uma Constituição, como a Inglaterra. A Inglaterra tem uma Constituição, no sentido de Constituição, no documento escrito não tem, mas tem uma Verfassung, tem uma ordenação. Enfim, campo complicado, semântica complicado, e que varia muito de país para país, e das próprias línguas, das oposições que se fazem dentro das línguas, que não são sempre as mesmas, e que definem as duas realidades. Sim. Já existia uma palavra em alemão de Constituição com essa origem latina, por que ele continua a usar o Verfassung? Porque Constituição, justamente, porque Constituição aponta para um ato voluntário. O povo romano constitui. Constitui é estatui, estabelece conjuntamente. E estabelecer é um ato de vontade. Reúne-se o comício, vão a votos, estabeleceram isto. Mais tarde o imperador estabeleceu uma certa lei, enfim, e isso é um ato de vontade. Mas há sempre a ideia, sobretudo na Alemanha, por exemplo, mas em Portugal também, que, digamos com ela aqui várias vezes, que a Constituição escrita, realmente, como diz Almeida Garrett, é um bocado de papel, se não assentar sob a Constituição natural, que está, por sua vez, baseada no gene da nação, no espírito do povo. Então a palavra Verfassung mantém-se, no alemão distingue-se, Verfassung e Constituição, em português não se distingue, é Constituição e Constituição. A palavra Verfassung mantém-se porque se mantém, interrompe-se muito brevemente ali naqueles anos da Revolução Francesa, em que a Constituição é um ato de vontade constituinte do povo, é uma vontade geral, porque daí interrompe-se, como tem um pequeno intervalo, mas segue dentro de momentos, e dentro de momentos volta a remeter para aquilo que tinha remetido antes. É algo ligado ao espírito do povo, algo ligado à natureza do povo, algo ligado ao gênio do povo, e, portanto, independente da vontade. E todo o romantismo, como vimos aqui a partir dos anos 20, 30, insiste muito que a Constituição é a emanação do espírito do povo, ou não fossem os românticos, não é? É a emanação do gênio da nação. Ou outros dizem a emanação da razão, mas de razões nacionais, por isso a Constituição francesa não é igual à Constituição alemã, e a Constituição alemã não é igual à Constituição italiana, porque a razão também não é tão universal como isso, a razão está ligada a pressupostos históricos, por isso é que Guizot, que é, enfim, um dos criadores desta ideia do império da razão, identifica a razão vigente em França depois de escrever uma história da França em 18 volumes. Foi preciso escrever uma história para identificar a razão, digamos, política francesa. Como é o caso em Portugal de Alexandre Coano, que é um historiador que reúne, enfim, os documentos mais antigos da história portuguesa, nos Portugália Monumenta Histórica, que não terminou, até o século XIII, mas reuniu, aproveitou a dissolução dos mosteiros e com os documentos que estavam na Torre do Tombo, no Arquivo de Estado e no Arquivo Régio e em todos os arquivos de mosteiros, etc., reuniu os mais antigos documentos da história portuguesa. Até o século XIII, mesmo assim, falharam-lhe alguns e posteriormente a isso há adendas, etc. E depois escreveu uma história de Portugal, que não terminou, ficou no reinado de Afonso III, ficou no século XIII. E depois escreveu uma série de romances históricos. Depois de toda esta obra de historiador, entre historiador e historiador romancista,
ele era capaz, ele sentia-se capaz de identificar o gênio político português. E obras já da sua velhice, A Voz do Profeta, etc., etc., são obras e manifestos, pequenos manifestos, cartas políticas que escreveu da aldeia para onde foi viver, retirou-se desgostado da política, porque na verdade os portugueses já não obedeciam ao gênio português, os portugueses estavam a desviar-se daquilo que ele considerava ser o gênio português, estava a abandonar as tradições e ele, no fundo, isola-se e de lá, sozinho, do deserto, digamos, clama do deserto aquilo que seriam os postulados de uma organização política para Portugal, baseada na história, naquilo que ele lia na história, baseada no municipalismo, na descentralização, etc., coisas tudo que ele lia na história, numa razão política que estava vazada na história de Portugal. Por isso, Verfassung mantém-se porque mantém-se no alemão e Constituição mantém-se neste sentido, construção material, dizemos nós hoje. Nós falamos de uma construção material, construção formal, construção material. E a oposição continua a fazer-se, ainda hoje. A lei da República Federal de Bonn era uma construção formal, chamava-se lei fundamental porque as Alemanhas estavam divididas, é uma lei fundamental, mas a certa altura remetia lá, num certo artigo, para limites que eram postos à construção formal por valores materiais, por uma ordem do mundo material, como se dizia, por valores de uma ordem do mundo material, valores materiais, valores que estavam na natureza das coisas. Quais coisas? Enfim, do povo alemão. Ou, talvez já depois da guerra do povo alemão já não se podia falar assim com tanta vontade, enfim, da civilização europeia, da cultura europeia, ou como se dizia nestes tempos de Guerra Fria, do mundo cristão e ocidental. E isso constituía uma espécie de constituição material, à qual as constituições formais deviam obedecer. Por isso é que se mantém, por isso é que volta, é nessa altura que volta a palavra, com muita força a palavra Verfassung e Constitution, hoje utiliza-se, mas em alemão quando se utiliza, hoje é para o constitucionalismo do século XIX. É para as constituições escritas, para as constituições atos de vontade. O que é que tinha aqui mais? Bem, entrou agora teve a minuto para falar disto. Tinha aqui uma outra questão que neste curso se levanta, digamos assim. A relação entre história constitucional e princípios constitucionais. Sabem, os princípios constitucionais hoje estão muito em evidência. A ideia de que a Constituição é um conjunto não de regras, mas de princípios, e que é possível identificar estes princípios. E claro, a identificação destes princípios pode-se fazer, aqui os autores divergem alguma coisa, os constitucionalistas aqui presentes sabem melhor isso do que eu, identificam-se de duas maneiras. De uma maneira, por um lado, na medida em que esses princípios, no fundo, dependem de princípios éticos, e aqui terão mais a ver com valores materiais de natureza ética ou moral, não tanto ligados a uma história, a uma tradição histórica da Constituição, ou porque esses princípios se identificam com valores consagrados e vividos na história constitucional, vividos permanentemente na história constitucional. Isto pressupõe que a história constitucional, naturalmente, que não é sempre igual, senão não havia história, que a Constituição que vai evoluindo no seu significado, mas que há um núcleo de valores, de sentidos constitucionais que se vai manter. E que é possível identificar esse núcleo de princípios permanentes da história constitucional. Que esse núcleo constitui, digamos assim, constitui o ponto de amarração, o ponto de amarração da Constituição. Constitui o núcleo duro da Constituição.
E quando queremos encontrar soluções a partir da Constituição, é esse núcleo duro que temos que recorrer. Claro, aí põe-se esta tensão entre, por um lado, o núcleo duro da Constituição, que é possível identificar na história constitucional. Alguns dirão mesmo que é possível identificar nas intenções dos fundadores primitivos da Constituição e que se mantém, apesar de tudo, apesar de todos os movimentos históricos ao longo de toda a história constitucional. Outros dirão, bom, talvez não se possa ir tão longe, mas seja como for, há certas intenções, certos sentidos, que são sentidos eventualmente já presentes no momento da fundação da Constituição, mas de qualquer modo mais ou menos presentes, até porque nestas Constituições históricas, com muitos anos de história, os fundadores da Constituição, os pais, os founding fathers, não foram um só, foram vários, e discutiram bravamente acerca de algumas questões constitucionais, portanto não havia claramente unanimidade em muitas questões, noutras haveria. Digo eu, esses princípios aceitos, mais ou menos, pelos founding fathers, pelos pais fundadores, no entanto, depois mantêm-se ao longo de toda a história constitucional. Ou melhor, é possível identificar alguns que se mantêm, outros não. Mas há alguns que se mantêm. E esses constituem o miolo, o núcleo duro da Constituição. E isso é que constitui a Constituição. E toda a ciência do direito constitucional, mais do que aplicar regras, há de aplicar estes princípios. Claro, aqui, numa perspectiva histórica, o problema que se põe, o nosso problema dos historiadores não é um problema normativo. O nosso problema dos historiadores é um problema empírico. Por muitos juristas que nós sejamos, e por muito que queiramos ser úteis aos juristas, a nossa tarefa não é resolver problemas normativos. A nossa tarefa é identificar problemas empíricos. Dizer se isto se passou-se ou não se passou. Tanto quanto nós podemos dizer. Com a debilidade do conhecimento histórico. Com todas as dificuldades do conhecimento histórico, ainda agora, que há pouco ainda foram levantadas ali atrás. Será que estamos a identificar sentidos originais? Ou será que estamos a pôr sentidos nossos nas palavras originais? Com todo esse problema, o objetivo dos historiadores é um objetivo de constatação empírica. Pode-se provar ou não se pode provar? Onde é que está o documento? O que é? E esse documento, como é que se tem que interpretar? E na base dessa interpretação, pode-se provar ou não se pode provar? Não é um problema normativo. Diga, Vera. Posso perguntar? Claro. Assim, quando o senhor estava falando, eu estava pensando justamente nessa questão do observador externo, que é basicamente o papel do historiador, digamos assim. Tanto quanto se pode ser observador externo, que aí depois o tal problema hermenêutico complicado. Exatamente. Mas a gente pode dizer também que o sentido da Constituição se reatualiza através da aplicação dela. Sim, claro. E o aplicador tem que se comprometer. Ele não pode atuar como um observador externo. Ele tem que ser aí um participante desse processo interno que está lá dentro, está metido lá dentro. Exato. Bom, Exato. então, como é que o sentido se reatualiza através da aplicação, mas se valendo também da experiência, da história funcional que é narrada pelo observador externo? Claro. Nesse cotejamento que eu penso, professor, que talvez ao aplicador deva ser permitido esse deslocamento para em algum momento ele ter o olhar do observador externo, mas ele nunca vai ser um observador externo. Claro. São questões muito complicadas, professora Vera. Há uma maneira muito simples de resolver isto e relativamente cómoda, que é optar ou adotar a distinção de arte entre
uma visão externa do direito e uma visão interna. Nós dizemos, bem, o que é o direito hoje no Brasil? Eu venho aqui, armado, feito sociólogo, vou ver, fazer inquéritos, vou ver o que é que os juízes evocam nas sentenças, o que é que o legislador, para onde é que o legislador remete, etc. E, bem, chega à conclusão, depois de aqui observar uma amostra significativa de decisões judiciais e de decisões objetivas, que as fontes de direito hoje no Brasil são a lei, o costume, a doutrina, tal, etc. etc. Bom, eu, do ponto de vista externo, realizei a minha tarefa, posso ir embora. Porque, na verdade, eu não estou empenhado, eu não estou interessado, não faz parte do meu métier saber que consequências é que isso vai ter. Mas, por outro lado, a minha posição não é uma posição tão fácil como isto que a arte diz, não é tão fácil como parece, porque a observação externa também nós sabemos, a partir, enfim, da hermenêutica, a observação externa não há bem. Não há bem, porque eu, no fundo, estou, ao observar, estou ao mesmo tempo a comprometer-me na observação, não há uma separação entre o sujeito e o objeto. Bom, só que eu, como observador externo, que não sou jurista, o meu comprometimento realmente não é o do aplicador do direito. Eu posso estar a ver mal as coisas, posso estar a pôr-me no objeto observado, mas não estou a pôr-me como jurista. Eu até posso não ser jurista, posso ser historiador, geral, posso ser sociólogo e tal. Portanto, eu não me estou a meter no objeto, posso me estar a meter no objeto observado, mas não como o aplicador está, porque o aplicador tem uma preocupação, e a preocupação é chegar a um resultado adequado. Ao passo que eu posso me estar a enganar, posso me estar a misturar com o objeto, mas não é por estar interessado em obter um resultado juridicamente adequado. Eu estou interessado em obter um resultado historicamente adequado, que é completamente diferente. É um resultado descritivo, historicamente adequado. De modo que isso pode-se resolver facilmente. Agora, vamos tirar agora o problema hermenêutico do meio, para não complicar muito. Eu descrevi a história constitucional e chego à conclusão que, por exemplo, não há grande continuidade de princípios. Ou há um princípio outro contínuo, ou não há nenhum. Que utilidade é que isto tem para o aplicador do direito? Claro, se eu chegar à conclusão que não há nenhum princípio que continue, que a Constituição foi sempre mudando de sentidos, que não há nenhum valor que ali se mantenha, e devo dizer que isto não é fácil de chegar, não é difícil chegar a esta conclusão, que a mesma Constituição tem muitos valores, conforme... Bem, o que é que o aplicador vai fazer com isto? Bem, a primeira coisa que pode fazer é deitar o meu livro fora, pô-lo na estante, nunca mais o abrir, e dizer, bem, isto é um livro que eu leio à noite para me entreter ou para adormecer, mas claramente eu nunca porei em cima da mesa quando tiver que resolver um caso jurídico. E então, para ser completamente consistente, o aplicador devia dizer, bem, e então eu, ao procurar resolver um caso histórico, um caso jurídico a partir dos princípios constitucionais, eu não me vou valer do argumento histórico. Porque realmente o historiador, se eu acredito no que ele fez, o historiador, naquele estudo que ele fez, não trouxe nada que fosse útil para mim. Eu quero encontrar princípios e ele encontrou dissonâncias. Eu quero encontrar consistências, continuidades, e ele encontrou descontinuidades e inconsistências. Então eu não uso a história. Então vou procurar os princípios de outra maneira. Vou procurar os princípios num direito natural, vou procurar princípios na moral, uma moral também que não tem nada a ver com a história, não é uma moral sociológica, objetiva, sentimentos morais, mas não posso falar-me da história. O que eu acho? É que não se pode querer ter chuva na horta e sol na eira, como se diz em Portugal. A eira é onde seca o trigo, não é? Não podemos querer chuva na horta para os nabos crescerem e sol na eira para o trigo secar, ou para o grão secar. Se nós não queremos, se nós achamos inútil o ponto de vista externo dos historiadores,
então temos que prescindir do argumento histórico. O que não podemos é ir fazer... Não, aquele historiador, lá, empiricamente, ali com os documentos em cima da mesa, partindo do princípio que é sério e bom historiador, não encontrou nada de continuidade. Aquilo não me interessa. Portanto, eu vou cá fazer uma história à minha maneira, de maneira a encontrar continuidades. Mas as descontinuidades podem servir para o aplicador para buscar um sentido da história funcional que melhor justifique melhor justifique a sua decisão. Espera, eu aí acho, essa ideia é muito engraçada, é muito boa, na minha opinião. A história, o que pode é criar uma situação, como dizem alguns autores modernaços lumanianos, criar uma situação de paradoxo. Exatamente. Eu vou à história e não encontro lá nada. Só encontro inconsistências, encontro paradoxos. E, diz Ladeiro, diz Luhmann, perante o paradoxo é que eu estou bem, porque o paradoxo dá-me toda a liberdade de criar. Porque eu não consigo encontrar nada de contínuo, não consigo encontrar nenhum princípio dentro de todo. Encontro conflitos de princípios. E quando encontro conflitos de princípios, eu no fundo estou livre, porque estou numa situação paradoxal. Estou numa situação de, como se dizia antiga, aporia, de contradição de normas. E como estou numa coisa, e tenho que decidir, não posso mandar as partes embora, dizer, isto é uma grande confusão, cada um diz a sua coisa. Então eu estou na situação ideal de liberdade criadora. Mas então veio o grande problema, mas liberdade criadora a partir de quê? A partir dessa tensão entre os princípios. Ou dessa contradição. Eu sei, mas quer dizer, é bonita a fórmula. Não, mas ela funciona. Quer dizer, funciona se você tiver uma ideia... Mas ela funciona. Mas é que dá-me a ideia que das duas, quando há contradição, tese e antítese, ou somos hegelianos e lá virá a síntese, não é? E lá virá a síntese, ou vamos para a ponderação. E a ponderação não é totalmente errada, desde que for bem feita. Ou não? Mas é bonito pensar nestas coisas, é realmente bonito, quer dizer, eu como historiador, a Vera sabe, isso é uma coisa que a gente discute quase todos os dias ao pequeno almoço, não é? Realmente, historicamente, aquela tal ideia de que há uma cadeia, uma narrativa em cadeia e tal, que vem lá desde o princípio ali fora, empiricamente parece, não quer dizer, empiricamente para Portugal, não quer dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos não seja. Sim, por exemplo, eu até acho provável, dado o caráter, dado o fundamento muito claramente religioso, ético-religioso da Constituição norte-americana, eu até admito que haja ali um embasamento ético-religioso permanente. Claro que, a meu ver, se vai corroendo, porque os Estados Unidos não são hoje o que eram as 13 colónias da costa ocidental. Hoje, enfim, há os hispanos, e os japoneses, e os afro-americanos, e o resto dos índios, e tal. Portanto, não é muito fácil que todos eles comunguem desse substrato ético-religioso que influía os pais fundadores. Mas até admito que seja possível encontrar na American Way of Life o amor da liberdade, o medo do Estado. Quer dizer, agora já nestes últimos meses, talvez já não tanto, mas aí clama-se pelo Estado. Mas o medo do Estado, a liberdade, a propriedade, aquela coisa que a gente vê nos filmes, o tipo sair de casa com a espingarda, você está em propriedade privada, põe isso lá fora. Nós não vimos. Talvez haja, de facto, uma série de continuidades, não é? A ideia de que a justiça tem que estar próxima dos cidadãos, e portanto a ideia do júri, que nós muitas vezes achamos um pouco estranha, não é? Admito. Agora, para certos países, essa continuidade de princípios é muito difícil de provar. Mesmo isto que eu estou a dizer, é verdade. Eu como historiador, acho que é preciso prová-lo. E a dimensão aos Estados Unidos é preciso prová-lo. É preciso provar. Ali, com documentos históricos. E os Estados Unidos são muito grandes, Portugal é pequenino, a gente prova bem.
Para os Estados Unidos é preciso que no Ohio, em Washington, lá em cima, no estado de Washington, quero dizer, na capital, que na Califórnia, na Carolina do Sul. Mas é que, posso, Sim, claro, cara. mas é que do momento em que houve a convenção concreta da Filadélfia, Hum, e há o registro disso, hum. há o registro histórico. Sim, sim, claro que há. Né? Aquele pacto foi sendo reatualizado muito mais pela aplicação da Constituição, pelo Poder Judiciário, do que por novos atos constituintes, Sim. que talvez dessem esse sentido mais próprio do momento histórico determinado de fazer. Sim. Então, Você está-me sempre a armar, não é? eu penso que para o historiador, não sei se eu acho que vou falar uma bobagem, mas o que do pacto inicial se reconstruiu foi muito mais através das decisões, portanto, dos documentos produzidos pela pena dos aplicadores do que pela ação política, enfim, eu não sei. Sim, mas do ponto de vista histórico isso não me altera muito a minha tarefa. O que eu altera-me as fontes. Eu, em vez de ir buscar, eu tenho que ir estudar as sentenças. Mas para mim a dúvida permanece. Será que o juiz de Idaho, enfim, aplicava, concretizava a Constituição da mesma maneira que o tipo de New Orleans, cá no Sul, ou do Kentucky, ou do Tennessee? Isso tudo tinha que ser provado, não é? Tinha que ser provado que havia uma cadeia, ou da Supreme Court, ou através de decisões da Supreme Court, onde nós sabemos que a Supreme Court andou para cima e para baixo como um navio no mar tempestuoso, não é? Tão depressa foi a favor de umas coisas, foi contra o New Deal, depois inverteu a célebre história dos 9, do 1, não sei o quê, enfim, a mudança de maioria no tempo do Roosevelt, mudou a sua orientação completamente. Depois com o Warren Court voltou a mudar, quer dizer, nem sequer a Supreme Court tem uma linha muito, muito consequente. Lembremos das últimas histórias da Supreme Court sobre as decisões relativas ao Patriot Act, à legislação antiterrorista. Aparentemente está em contradição com muitas das mais lídimas tradições do constitucionalismo norte-americano. Quer dizer, como é que nós conseguimos arranjar uma linha que nos una, enfim, aquilo que nós pensávamos ser uma tradição norte-americana do combate da condenação da tortura, com estas modernas diretivas sobre o afogamento e sobre a simulação de fuzilamento e coisas assim. Mas justamente essa corte, juiz, Scalia, Sim. sei lá, e toda essa turma. Nessa turma é a corte, não se chama turma, é a corte constitucional. Não, é a corte. Ela realmente quebrou essa. Minha querida Vera, mas agora desculpe, isto é uma discussão muito amiga e muito respeitosa, mas eu reconheço que os meus problemas não são os dela. Exatamente. Os meus problemas não são. Exatamente, os interesses que dirigem os nossos conhecimentos são diferentes. Agora, porque é que qual é a legitimidade de um historiador de dizer que foi o juiz Scalia e os nomeados pelo Reagan que quebrou? Não terão restaurado? Quer dizer, como é que nós podemos valorar isso? Para o historiador é uma tarefa complicada. Dizer assim, não, mas se nós estamos a fazer um estudo empírico, como é que evoluiu a Supreme Court, nós não podemos dizer assim, olha, estes estão no bom sentido e aqueles foram no mau sentido. Estes continuaram, aqueles quebraram. Não, para nós, quer dizer, são iguais. Portanto, isto quero dizer, o que é que eu quero dizer na minha? Que realmente o argumento histórico, nesse contexto, me parece um argumento, uma aproveitação, um aproveitamento ilegítimo da história. Isto é, como é chato fundamentar-se na moral, como é chato fundamentar-se no direito natural. Quando eu digo é chato, isto é complicado do ponto de vista filosófico, fundamentado no direito natural e moral. Então vamos para a história, que é assim uma ciência mais empírica e tal, uns tipos escrevem uns livros e põem umas notas de rodapé e tal. Na moral não se pode citar quem se fosse Deus,
Aristoteles, o Séneca, não é? O que me dá a ideia é que, por vezes, a história aqui é objeto de uma tentativa de apropriação. E, digamos, a minha reação é contra essa, a defender a minha dama, não é? A pureza da minha dama disse, não tentem corromper a minha dama. A minha dama está aqui para descrever, não está para lhe fazer favores. Se querem damas que façam favores, procurem outras, não é propriamente a história. Essa era a função da escola histórica alemã. Como? A história tinha essa função na escola histórica alemã. Claro, de revelar. Revelar o direito e legitimá-lo, e justificá-lo. Claro, é verdade. Um discurso, digamos assim, forte. Mas isso é verdade, Sérgio. Mas é verdade também que, fora esta questão muito concreta, é verdade também que, por exemplo, perante agora o direito europeu, há autores, um deles é professor em Fiesole, em Florença, no Instituto Universitário, que escreveu um livro recente sobre o modo como o direito romano podia constituir o fundamento de um novo direito europeu. Bem, na verdade, eu li o livro. Ele tem uma certa ideia de como deveria ser o direito europeu. Ok, tudo bem. É lá a ideia dele. Totalmente legítimo. Agora, vir dizer que aquilo que é fundamentado no direito romano, para já eu vou perguntar que direito romano? O do Juliano, Hermogeniano, Justiniano, Bartolo, Acúrcio, Bartolo, depois os usos modernos, Conceios, essa gente. Epá, que defenda lá o seu peixe, que venda lá o seu peixe como quiser. Epá, agora que não me obrigue a ajudar no negócio. Portanto, dá-me ideia que, quer dizer, os principialistas têm claramente tomar esta decisão, que é uma decisão arriscada, mas que parece-me que é única. Dizer assim, bem, e alguns não hesitam a fazê-lo. Há princípios, o próprio Tolkien, há princípios que se fundam na moral. E há valores verdadeiros e há valores falsos. Morais verdadeiros e falsos. E eu tenho, e na minha opinião, há valores verdadeiros e há valores falsos. E isso pode ser conhecível. Sou um assertivista desse ponto de vista. Portanto, eu reclamo, para mim e para, enfim, todas as pessoas, como é que diz o rol, todos os decent people, para os povos decentes, depois ele não explicou muito bem o que era esses povos decentes. Ia-se meter num grande sarilho na minha ideia, mas enfim. Os povos decentes sabem que há valores verdadeiros e que há valores falsos. E os povos decentes distinguem isso perfeitamente. Uma forma de assertivismo. E eu isso não concordo, mas depois, desde que com isso depois me queiram obrigar a mim, não é? É sempre o problema que a gente tem. Quando alguém afirma valores universais, está-nos a meter no barulho, não é? Porque das duas, uma, eu aceito aqueles valores, ou sou um macaco, ou um papagaio, ou um porco, que agora está na moda, porque se aquilo são valores humanos, se eu não reconheço aqueles valores, se aqueles valores podem ser conhecidos objetivamente pelos humanos, eu não me reconheço neles, a conclusão é fácil. Eu tenho a aparência humana, mas na verdade sou um símio, um primata superior, talvez, mas não chimpanzé, que é o mais próximo da... Se pensar mais questões, se não fazemos um pequeno intervalo, nem sei que horas são, se calhar já... Hã? E devia terminar às 6. Então não vale a pena fazer intervalo, porque fazemos um intervalo só... não, fazemos um intervalo para vir tirar a fotografia. Não, tiramos a fotografia antes do intervalo. Senão depois toda a gente vai embora. Estão de acordo? Tiramos uma fotografia todos juntos? Estamos? Pronto. Então, última palavra para lhes agradecer a todos, aos colegas, aos alunos, o favor de me terem aturado estas não sei quantas horas. Em muitas coisas não fui suficientemente claro, em muitas coisas não tive suficientemente certezas, noutras não soube explicar bem, mas enfim, fiz o que pude. Quem faz o que pode a mais não é obrigado. Muito obrigado a todos. Então agora era para mim um grande prazer ficar com uma recordação de todos os colegas que estiveram aqui durante estas horas.